Olá, começando mais um Falando de Saúde. O entrevistado de hoje será o médico Dr. Carlos Fujisawa. Vou falar com ele um tema que muitos de vocês solicitaram. Vamos falar sobre dor. Olá, Dr. Carlos, seja bem-vindo. Olá, Cláudia. Obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui com vocês aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, sua formação, onde que o doutor fez medicina, depois os cursos complementares? Conta pra gente um pouquinho de você. Tá, tudo bem. Eu formei pela PUC, né? Fiz medicina pela PUC, fiz a minha residência de medicina de família pela Universidade Federal do Paraná e aí eu fiz uma pós-graduação em dor pelo Albert Einstein e atualmente eu estou fazendo um curso de acupuntura, né? A pós-graduação de acupuntura para posteriormente, aí, se Deus quiser, ano que vem, conseguir tirar o meu título. Né? Que bom! Aliás, você só estudou até hoje, né, doutor? Só estudei, bastante. Bastante coisa. Doutor Carlos, o paciente, quando ele chega no consultório com dor, ele fica sofrendo com aquela dor durante quanto tempo, mais ou menos, até ele procurar a sua ajuda? Né, então, na verdade, isso aí ele varia bastante, né? Porque quando a gente lida com dor, principalmente dor crônica, aquelas dores arrastadas, de longa data, geralmente são aqueles pacientes que vão passando de médicos em médicos, profissionais em profissionais, e acabam assim não conseguindo dando uma continuidade no tratamento, né? Então isso é muito ruim para as duas partes, né? Tanto para a equipe médica como para o próprio paciente, né? Mas assim, eles vêm com anos, meses de dor, assim, sofrendo bastante, aí uso bem irregular de medicações, porque daí vai escutando: ah, minha amiga, minha mãe, minha vizinha usou tal coisa, tal coisa. Internet, né, doutor? Internet, o Dr. Google ali, né? E isso é muito ruim, né? Porque apesar da internet estar cheia de informações legais e úteis, mas também está cheio de informações que não são boas, né? Porque às vezes a mesma medicação, o mesmo tratamento não está indicado para pessoas diferentes, né? Apesar de ter o mesmo diagnóstico, né? Então isso é muito ruim, tá? O doutor recebe o paciente no consultório com dor, você faz toda uma avaliação ali durante a consulta, conversa. Sim. Conta para mim um pouquinho sobre como é uma consulta, né, com o paciente com dor, para eu entender. Isso, né? Então o paciente com dor, ele é extremamente complexo, né? Como várias outras patologias, mas falando de dor crônica, é um paciente extremamente complexo porque envolve não só a parte orgânica da coisa, né? Então você tem uma lesão que está causando a dor, né? Geralmente todo esse processo está tudo meio embolado, então as partes emocionais estão muito envolvidas também, né? Então o paciente fica complexo, não no sentido da complexidade da doença orgânica, mas na associação entre elas, né? Principalmente com a parte emocional. Então pacientes estão com crises depressivas, ansiosos, aí acaba desenvolvendo esses transtornos com o decorrer do sofrimento prolongado, né? E o interessante, assim, que eu como médico da família, né, a gente tem essa abordagem um pouco mais global do paciente, né? Então a gente consegue enxergar o paciente, né? Que às vezes ele está tão sofrendo, está tão focado na dor, que eles às vezes não conseguem enxergar, às vezes, uma saída para aquilo, né? E às vezes a saída, ele precisa também, né? Ele ou ela precisa estar fazendo alguma coisa diferente para conseguir sair daquele patamar, né? Às vezes não é só uma medicação, não é só uma intervenção, né? Um bloqueio, uma infiltração, mas às vezes é um tratamento, às vezes da parte emocional, às vezes é uma coisa do dia a dia, é um trabalho que é extremamente estressante, que vai consumindo aquela pessoa ao longo do tempo, e às vezes a pessoa não enxerga isso, né? Então ela acaba vendo primeiro o lado financeiro e se deixa de lado, que muitas vezes acontece, né? Então... O seu acompanhamento com o paciente de dor, ele dura em média quanto tempo, doutor Carlos? Isso daí também varia bastante, né? Então tem coisas que, às vezes tem situações que a gente consegue resolver de forma um pouco mais rápida, né? Então às vezes a gente consegue identificar alguma coisa mais orgânica, né? Uma tendinite, ou uma lesão muscular, ou uma hérnia de disco, né? E às vezes a gente consegue atuar em cima daquilo e a pessoa melhora, né? Mas quando a coisa já está naquele processo já bem cíclico, né, daquela coisa ruim que a dor desencadeia a tristeza, que desencadeia a dor de novo, até a gente conseguir intervir de forma que a pessoa consiga sentir a diferença, às vezes pode demorar mais tempo, né? Então depende muito da resposta da pessoa, mas ela pode variar de meses até alguns anos, né? Às vezes a pessoa não tem a alta no sentido de não ter que precisar voltar, mas a gente vai conseguindo espaçar um pouquinho mais essas consultas, né?
Quais os exames que o doutor pede para o paciente quando chega numa consulta e tem dor aqui, dor acolá e dor no corpo inteiro, digamos assim? Né? Eu gosto muito de realmente eu examinar o paciente, né? Então o paciente senta na minha frente, eu converso, eu tento conhecer um pouquinho quem que é aquela pessoa que está na minha frente, entender quais são as demandas, né? Quais são os sofrimentos, quais são as agonias, realmente quais são as disfunções que aquela pessoa enxerga na vida dela, né? E a partir daí eu vou direcionando o meu exame físico, né? Então eu faço um exame físico neurológico, ortopédico, né? Eu faço eu uso questionários às vezes de qualidade de vida para ver onde que eu poderia estar realmente atuando com esse paciente. E o legal do paciente com dor crônica, assim, não é um profissional que vai conseguir resolver, né? A gente sempre vai ter que trabalhar em equipe, né? E eu como médico da família, a gente tem essa questão de ser coordenador do cuidado, né? Então a gente trabalha muito com colegas médicos e também com outros profissionais da multi, né? Então que seriam os fisioterapeutas, né? Os psicólogos, nutri, né? Então esse pessoal eles ajudam muito, na verdade essa equipe toda tem que acolher esse paciente porque ele tem várias demandas, né? Então o exame depende muito, né? Então se eu vejo que às vezes é uma questão ortopédica, peço lá, às vezes, um ultrassom, um raio-x, tomografia, ressonância, né? Então depende muito da avaliação que eu faço em cima das queixas que ele traz, né? Este paciente, o doutor faz algum tipo de tratamento já dentro do consultório? O doutor indica também medicamento, terapia o doutor disse que esse paciente faz, mas quais as alternativas que o doutor usa para melhorar a qualidade de vida desse paciente? Tá, né? Então, assim, geralmente, assim, medicação, esses pacientes já vêm bem medicalizados, né? Então, às vezes, uso crônico de anti-inflamatórios, de analgésicos. Então, às vezes, se eu colocar só mais um, não vai fazer diferença, né? Então, às vezes, eu só mexendo na medicação, às vezes, orientando uma forma correta de uso, às vezes, orientando qual profissional seria mais adequado para ele estar acompanhando. Às vezes, o paciente tá lá, tem algumas características de uma doença reumatológica, né? Então, eu falo assim, olha, você precisa ir no reumatologista, porque daí o reumatologista vai ter um leque enorme de tratamento realmente voltado para aquela doença, né? Ou, às vezes, eu vejo que, puxa, isso aqui é um caso mais cirúrgico, né? Então, eu tenho que encaminhar para o neurocirurgião, ou para o ortopedista, ou para alguém que faça esse tipo de intervenção para melhorar. Então, assim, eu tenho algumas medicações que eu acabo usando bastante, né? Que são voltadas para a questão de dor crônica, uso antidepressivos, mas esse não é o meu foco principal, né? O meu foco principal é tentar identificar naquele indivíduo o que ele precisa naquele momento, né? E às vezes o que ele precisa não é medicação, né? Às vezes ele precisa só ser ouvido, às vezes ele precisa ter um espaço para ele poder, né, trazer as angústias e a gente poder trabalhar essa parte também, né? Doutor Carlos, um dos trabalhos, né, que o doutor faz aí diferenciado, além de estudar muito, né, que o doutor disse, é o atendimento também a pacientes nas residências, né? Que hoje é um diferencial que eu acho que toda cidade grande precisa. O paciente, às vezes, ele está num momento debilitado, ele está num momento que ele não quer sair da casa dele, né? O doutor acha isso muito importante, você ir até a casa do paciente para levar um alívio para ele, digamos assim? Com certeza, né? Eu considero assim mais uma ferramenta, né, no nosso cuidado, né? Que às vezes tem pacientes que têm dificuldade de locomoção, né? Às vezes sair de casa, então você conseguir trazer, né, não só o médico, mas toda a equipe para ver se consegue fazer um atendimento a domicílio diferenciado, faz muita diferença, faz muita diferença mesmo. Então a gente consegue enxergar, às vezes, uma evolução bem legal. E lá na residência, a gente consegue observar outras características que a gente não consegue no consultório, né? Então, condições de moradia, quem que mora, dinâmica familiar, condições de higiene, se tem bichinhos lá, entendeu? Então, essas coisinhas que, às vezes, que não conseguimos captar lá na consulta, a gente consegue observar na residência. Então, daí complementa ainda mais o nosso olhar clínico em cima daquela pessoa. E doutor, a pessoa que recebe a sua consulta em casa é algo inédito, porque eu me lembro muito da minha infância, a primeira vez que eu tive contato com um médico na minha vida, eu era criança, eu deveria ter uns 6 anos, que o médico foi na residência, né? Eu morava numa fazenda, e eu me lembro da figura do médico, né, com jaleco branco, e os meus pais recebendo esse médico em casa. Imagina que faz tanto tempo, e até hoje isso ficou muito gravado na minha cabeça. E a partir daquele dia eu queria ser médica, e até hoje estou querendo ser médica, doutor, ainda não consegui. Nunca é tarde, claro. Nunca é tarde, né?
Mas assim, para o doutor ter uma ideia o quanto isso marca, né? O fato do médico estar na residência do paciente. É algo inesquecível, tá? Então é muito interessante esse trabalho que o doutor faz também. Que legal, muito obrigado. Doutor Carlos, e quando você observa o seu paciente que chegou com muita dor, triste, né, com aquela cabecinha baixa, angustiado, às vezes até com problemas, né, no relacionamento, problemas no trabalho, e de repente você restaura esse paciente, né? O que você sente quando você devolve tipo uma nova vida para esse paciente, sem dor? Vixe, claro, não tem nem como explicar. Isso é uma satisfação muito grande, né? Porque assim, você conseguir melhorar a qualidade de vida de alguém, na verdade, isso é o nosso juramento, né? Quando a gente fez lá o juramento, né, que é não fazer o mal e sempre fazer o bem, né? Então, você ter esse feedback dessa pessoa que teve uma melhora importante, que ela está conseguindo viver melhor, mais feliz, isso aí é o melhor retorno que a gente poderia ter, né? Acho que é por isso que a gente estuda tanto, vai tanto atrás de sempre estar melhorando tecnicamente para realmente poder trazer um pouquinho mais de qualidade, né? Que às vezes a gente sabe que cura é uma coisa assim que não depende só de nós, sim, né? Mas a gente trazer esse conforto, né? Acolher o paciente, a pessoa que está com sofrimento, isso é uma coisa que a gente sempre pode fazer. Isso daí já extrapola um pouquinho a esfera da medicina, mas sendo algo mais como ser humano mesmo, né? Que lindo isso, doutor Carlos. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui, tá? Que em breve o doutor possa estar de volta aqui. Muito obrigada. Tá, muito obrigado, Cláudia. Fiquei muito contente por essa oportunidade. Espero que tenha uma próxima aí. Com certeza, se tiver um convite, eu venho sim. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, até breve. Cláudia. Até. E a vocês que nos acompanharem mais esse Falando de Saúde, tema importante, quanta informação que o doutor Carlos Fujisawa nos passou. Dor. Está sentindo algum tipo de dor? Agenda uma consulta com o médico. Obrigada pela sua companhia e até o próximo!